vai falar sobre alguns falsos sistemas de poder que a gente cria para alimentar o nosso ego. Boa noite, Dani. Então, sobre os falsos sistemas de poder que a gente cria para alimentar o nosso ego. E isso é muito perigoso porque faz com que a gente tome algumas atitudes que às vezes a gente se arrependa ou que depois a gente fica ouvindo uma voz interior. Então, dentro de nós a gente cria dois falsos sistemas e é sempre baseado na busca pelo ego, né? A gente sempre vai acabar caindo no mesmo conteúdo porque é o nosso principal inimigo, vamos dizer assim, que a gente tem que aprender a dominar, a controlar, é o ego, que ele sempre vai buscar por reconhecimento e segurança. Sempre, a gente sempre vai estar buscando isso porque é uma das formas da gente se sentir psicologicamente ou fisicamente atendido, né? Eu tenho falado isso constantemente, pelo menos nas últimas 3 lives, sobre o quão dependente a gente é de reconhecimento e segurança, o quão dependente a gente é nessa parte de depender disso, do externo para nos reconhecer, né? Então, o primeiro sistema que a gente cria, que a gente chama de sistema demo. Dentro do sistema, demo de demônio mesmo, demo de entidade demônio em cima do outro. Então, o primeiro sistema que a gente cria, que é o sistema demo, na verdade, a gente começa a exercitar esse sistema dentro de ambientes que a gente se sente confortável, que a gente tem autoridade sobre. E esses sistemas se dão em alguns lugares, por exemplo. Dentro da família, a gente tem um sistema de autoridade. Dentro do trabalho, a gente às vezes pode ter um sistema de autoridade, né? E são ambientes que nos trazem segurança, porque eu sei que ali eu posso exercer um determinado poder e eu não vou ser contrariado sobre. Ninguém vai me falar sobre isso, me contradizer sobre alguma coisa. Né? Então é muito fácil a gente exercer poder sobre filhos e cônjuges, por exemplo, sobre liderados. Pessoas vinculadas, por exemplo, muito a grupos, às vezes, a gente tende a achar que a gente é melhor do que determinadas pessoas. Às vezes eu me vinculo a um partido político, às vezes eu me vinculo a um grupo de uma igreja, por exemplo, às vezes eu me vinculo a um grupo de estudo de determinada coisa, ou da minha área, ou eu faço parte de um grupo seleto de empresários ou de líderes, e ali eu começo a criar o meu falso sistema de poder, porque não, eu faço parte desse sistema, eu pertenço a esta classe, né? Logo eu tenho um poder sobre você, logo eu exerço poder, só que é um falso poder, é um falso sistema, né? A gente começa a perceber que esses falsos sistemas a gente não leva em consideração a necessidade do outro, a gente quer que o outro se exploda dentro do processo e ele que nos obedeça, né? E isso, as consequências disso vem para nós, por mais que a gente ache que a gente está tendo poder sobre aquilo, exercendo o poder que vai nos trazer segurança, isso vai trazer uma consequência para nós. Se a gente tem um pouco de moral, um pouco de caráter relacionado a isso, aos sistemas que a gente que a gente está fazendo, que é o sistema egocêntrico de poder, a hora que eu faço vai me gerar culpa. Então, a hora que às vezes eu brigo com alguém, eu brigo com o liderado, eu brigo com o cônjuge, eu brigo com o filho, isso vai me trazer uma culpa depois que vai fazer com que eu repare aquilo, né? Então, e se eu não reparar aquilo, isso vai ficar me martirizando dentro de mim, né? Vai ficar me corroendo. Então, se eu não começar a prestar atenção nesses falsos sistemas que a gente vive e que a gente cria, porque isso está a nível consciente, isso não está a nível está a nível inconsciente, isso não está a nível às vezes consciente, né? Então às vezes a gente está fazendo sem saber, então às vezes eu agrido sem perceber, então eu faço e mando no outro e piso no outro sem às vezes perceber, depois que eu vou perceber aquilo, né? E é interessante a gente observar esses sistemas, a gente tem que começar a se adaptar a esses sistemas. Porque, por exemplo, escolas hoje já tem um processo um pouco diferente na parte educacional, né? Dentro do ambiente, eu tenho, fora a profissão daqui da psicanálise, eu também tenho outra empresa na parte de educação. Então a gente vê dentro do processo educacional uma pirâmide mais achatada, onde o professor era o detentor do conhecimento e passa a não ser mais, e hoje ele ele compartilha, ele auxilia, ele impulsiona os alunos a buscarem conhecimento, né? Então, a cada vez isso traz muito mais benefícios
Para o aluno a gente consegue perceber isso. Então o que a gente consegue trazer para a nossa vida de exemplo é que a partir do momento que eu consigo deixar de ter essa prepotência, deixar de ter essa arrogância dentro dos falsos sistemas que eu me coloco como demo, né, como demônio, como egocêntrico, como mandar no outro, eu começo também a fazer com que os outros tenham mais resultado e, obviamente, eu também tenho mais resultado na minha qualidade de vida afetiva, na minha qualidade de vida profissional, na minha qualidade de vida social. Eu começo a ter mais resultados, né, do que ter um domínio sobre, do que exercer o domínio sobre, né, do que querer exercer o domínio sobre, né. Então, isso também vai acontecer em empresas, né, as empresas vão ficar cada vez mais achatadas. Não tem, Alessandro, infelizmente não tem, depois vai ter mais para frente. Então as empresas vão ficar cada vez mais achatadas nesse processo, né, de que o sistema tem que ser mais compartilhado e a gente deixar de exercer esse primeiro falso sistema de poder, que é o sistema de demo, né. O segundo sistema de poder que a gente coloca é quando a gente também está em ambiente de baixa segurança física, né, ou psíquica. Um ambiente de baixa segurança psíquica faz com que a gente se torne tenha uma atitude anjo, né? Porque o anjo ele engole tudo, né? O anjo ele tem comportamento dissimulado, né? Então, por exemplo, você está o mais clássico, às vezes você está numa reunião, às vezes com os teus líderes, né? Ou você vai para uma reunião de diretoria e aí eles apresentam um projeto e aí você fala assim, não, sim, chefe, conte comigo. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Joia? Tudo bem, chefe? Não, conte comigo. E aí a hora que ele sai, você fala, ixi, isso aí vai dar uma merda universal, você não tem ideia disso. Então, para não combater isso, né, para não ir contra, às vezes, aquele projeto que foi colocado, você se rebaixa, vamos dizer assim, você se dá de falso empático, que eu chamo, você se dá de comportamentos dissimulados, porque perante aquele que você acha que é superior a você, você não pode ter comportamentos de enfrentamento, porque às vezes você acha que vai perder alguma coisa, às vezes você acha que vai perder o emprego, às vezes dá de frente não queria dar de frente, mas se posicionar em relação à situação, você vai perder casamento, você vai perder parceiro, né? Quem nunca foi no mercado para agradar a esposa ou marido, né? Então, quem nunca mesmo, por exemplo, um líder pede para você fazer alguma coisa, teu líder pede para você alguma coisa, e você fala sim, você não consegue dizer não, né? E você sempre vai acumulando coisas. Então, a atitude e a situação anjo que a gente se coloca é a situação que eu faço para ser reconhecido. Também é uma atitude egocêntrica. Se a gente parar para pensar, é uma atitude extremamente egocêntrica, porque eu faço para ser reconhecido, eu faço para ser valorizado. Então, às vezes eu vou emprestar um dinheiro para alguém porque eu estou afim da irmã dele, então eu quero que ele fale para a irmã dele, olha, fulano de tal emprestou dinheiro para mim, olha só como ele é bonzinho, olha só como ele é generoso, olha só como ele é lindo, maravilhoso, olha que pessoa perfeita, né? Então a gente se cala. Só que lembra que o demo ele não está nem aí com o processo do outro. O anjo, quando ele faz essas atitudes, depois ele ouve a vozinha quando ele não é reconhecido. Então tem uma voz interna. Às vezes você faz alguma coisa e não te reconhece, aí você faz assim, você ouve aquela vozinha, tá vendo, otário? Casar pra quê? Quem já ouviu essa aí? Casar pra quê? Ele não te valoriza, larga mão de ser besta. A empresa que você trabalha, seu chefe nem te valoriza, olha só como você é besta, você tem tanto potencial. Então às vezes a gente faz esperando aquilo. É lógico, gente, que a gente tem que ter a nossa parte egocêntrica no processo. Isso tem que ter, porque somos seres duais. Eu tenho que ter a minha parte que também me valoriza, que também sabe do meu potencial. Só que eu não posso fazer com que essa parte egocêntrica seja maior que a minha parte empática. Porque senão eu vou fazer por reconhecimento, eu vou querer que o outro se exploda no processo. Eu vou colocar as minhas verdades, o meu poder em cima dele. Então, a gente tem que sempre aprender a ponderar isso, né? A ver quais atitudes eu vou tomar perante as circunstâncias. E às vezes independente do meio, porque a gente falou de dois meios aqui, né? O meio onde a gente tem na atitude demo uma superioridade e o meio quando a gente não, quando a gente tem uma superioridade e segurança, né? Do meio que a gente está,
e do sistema anjo, quando a gente se sente inferior, quando a gente se sente acuado perante ao sistema, né? Mas independente disso, às vezes, a gente também em ambientes que às vezes a gente não necessariamente precisa estar ameaçado ou não, mas que a gente constrói alguns processos de estados ilusórios. A gente, por achar, por ilusão, a gente se baseia em determinadas atitudes, por exemplo, sistemas sociais. Às vezes, por eu possuir uma determinada posição social, eu não cumprimento outras pessoas, e aí gera segregação social, né? Por eu possuir dinheiro, com uma posse de dinheiro, eu acho que eu posso desfrutar do meu status social e acabar oprimindo o outro, né? Pela beleza física, por exemplo, né? Eu me acho mais bonito que o outro, eu me acho... Se a gente for ver, o mundo hoje da internet é muito isso, é uma prepotência de uma beleza física, de uma beleza, né? de uma imposição de beleza física, de um lifestyle totalmente desadequado, desajustado, que não existe férias 24 horas, parece que as pessoas estão em férias 24 horas, só que a gente acaba caindo nisso, porque a gente está em contato 24 horas com isso. Então, o policiamento das nossas atitudes e da percepção que a gente leva em relação a isso tem muita importância de como a gente vai refletir o nosso emocional inteiro. Parece óbvio o que eu estou falando, entendeu? Parece besteira. Pô, Thiago, eu já sei o que você está falando. Só que tudo bem, você já sabe, só que o quantas das vezes, as pequenas vezes, você não está fazendo isso durante o dia? Quantas vezes você não está agindo de demo, dando de egocêntrico, dando de anjo perante os mais fortes para ser reconhecido, para ser valorizado? Só que isso vai gerando pequenas bombas, pequenas minas emocionais que a gente vai carregando, que isso vai explodindo. É como se a gente fosse enchendo o copo d'água aqui com pequenas atitudes e uma hora vai estourar. Isso pode levar 1, 2, 10 anos, mas isso, se a gente não conseguir trabalhar e não conseguir se policiar em relação a isso, isso vai estourar algum tempo, né? Vai estourar por alguma hora. Uma outra parte de pertencimento que a gente acha que tem é o pertencimento pela superioridade moral, né? Que a gente às vezes acha que eu sou de determinado cargo da igreja. Eu sou ministro da igreja, eu dou aula de catequese e aí eu acho que eu posso e eu sei. Então a gente tem que tomar cuidado com esses sistemas, né, que a gente carrega. São essas falsas sensações de poder que nos gera prepotência. A gente começa a menosprezar e a gente começa a desconsiderar as pessoas que estão à nossa volta. E por que a gente fala falso? Porque a gente cria nível mental. Se a gente começar a utilizar a razão, não existe razão para determinadas atitudes que a gente toma. Não existe razão para determinados posicionamentos que a gente tem. Não existe razão para a gente agir como um anjo ou como um demo em relação a determinadas coisas. E aí essas falsas criações que a gente tem a nível mental, entenda sempre que é para a gente se defender, porque o ego não gosta de lidar com o desagradável. Então, quando eu vou ser contrariado, eu crio uma dessas duas sensações, desses dois sistemas. Porque para eu não ser contrariado, eu piso, ou para não ser contrariado, eu engulo. Então, a gente tem que prestar atenção e a gente começa a criar isso. Porque, como eu falei, se a gente começar a usar a razão, não tem lógica. Não tem lógica. A gente precisa começar a ter ponderação, equilíbrio psicológico. A gente se desequilibra psicologicamente, né? A gente passa a ter pouca empatia. Nossa compreensão fica mais reduzida. As características do ego que se sente ameaçado começam a criar essas histórias para dentro da gente. Então, perceba-se sempre que a gente cria histórias, falsas sensações de poder para a gente não lidar com a contrariedade do outro, porque eu não aprendi a lidar. Isso é um grande erro dentro das escolas do processo educacional, que a gente tem que começar a ensinar os nossos filhos. Vocês que têm filhos, ensinem os filhos de vocês a pensar sobre determinada razão, determinada situação. Façam eles razonar em cima. Ao invés de bater, de punir, coloca no cantinho e fala: filho, agora você vai pensar sobre essa atitude, se foi legal, se não foi. Dá um pouco de explicação para ele e começa a fazer com que ele pense, porque aí você começa a desenvolver a flexibilidade e ele começar a pensar sobre. A gente não é ensinado a isso. A
A gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções. E a gente chega na fase adulta totalmente frustrado porque fomos crianças talvez não frustradas lá atrás. E a gente não desenvolveu esse equilíbrio emocional, essa flexibilidade. Essa flexibilidade emocional é muito importante. Então, para a gente finalizar e recapitulando, a gente hoje tem 2 falsos sistemas de poder que a gente cria dentro da gente. Um é quando a gente está em ambiente seguro, que a gente se sente seguro, que a gente chama de sistema demo, a gente dá de demônio, a gente pisa no outro, a gente agride o outro, a gente bate, a gente não quer saber e quer que o outro se exploda no processo, né? Não tem um lado empático. E o outro que também é egocêntrico, mas que é o sistema anjo. O sistema anjo ele engole, ele faz para ser reconhecido, ele faz para ser valorizado, ele faz para ser aceito, ele faz para ser admirado. Mas quando ele não tem esse reconhecimento de volta, ele também se frustra. Então não é uma doação verdadeira, é um falso empático. A gente faz esperando com que a bolinha volte. Eu sempre falo que a gente tem que jogar a bolinha na parede sem esperar que ela volte. A gente tem que jogar a bolinha na parede e simplesmente jogar. Porque a partir do momento que eu fico vinculado a uma condição do fazer, quando não me fazem eu me frustro. E a perceber também, né, finalizando aí, a perceber quais os sistemas que a gente tem se colocado, né? Os sistemas sociais às vezes. E utilize sempre a razão, porque se utilizar a razão ela nunca vai ser, vamos dizer assim, ela nunca vai ter o porquê da gente fazer aquilo, daquela estrutura que a gente está, né? Comece a pensar dentro do teu trabalho, dentro do teu relacionamento, o que você tem feito, né? E aí é um bom sistema. A gente sempre vai cair, vocês vão assistir todas as lives e provavelmente em todas as lives eu vou dar algumas coisas, mas a gente sempre vai cair na parte de se olhar. O processo de autoconhecimento é um processo duro, árduo, mas ele é extremamente prazeroso no final, porque a gente começa a se libertar de algumas coisas que são muito importantes para nós, que a gente às vezes passa a viver situações que nos foram impostas e a gente nem sabe por que está vivendo. E então a gente tem que se conhecer mais a fundo. Comece a pesquisar muito sobre os comportamentos que você teve na tua infância, o que foi passado para você, como você foi ensinado sobre determinadas coisas. Porque tem uma frase do Anthony Robbins que eu gosto bastante, que ele fala assim: quando o adulto chora, não é o adulto que chora, é a criança que chora. Então a gente carrega resquícios da nossa criança interna ferida. Então a gente tem que aprender a ver e identificar isso. Quais são os processos que eu estou tendo repetitivo na minha vida, o que eu tenho que analisar em mim, o que tem feito com que eu tenha às vezes tido os mesmos padrões, né? Porque eu sou um padrão de pensamento, eu sou um padrão de comportamento repetido, mas se eu não olhar lá atrás, se eu não olhar o que me aconteceu, os traumas que eu tive, essas coisas não vão se dissolver, se dissociar. Eu tenho que ter essa dissociação entre às vezes um trauma que eu tive aos 3 anos de idade e hoje que eu tenho 30 e tantos anos de idade, né? Conscientemente, às vezes a gente sabe disso, mas inconscientemente aquela emoção está guardada. São protestos não enunciados que a gente tem que colocar para fora. Beleza? Vamos prestar atenção nesses 2 padrões que a gente tem e a gente ficar esperto em relação a isso. Quanto mais a gente fica consciente, mais verdadeiras nossas escolhas são e muito mais saudável é a nossa vida emocional. Vamos parar de criar esses sistemas, não serve para nada. Beleza? Um beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima quarta-feira. Se você que entrou pela primeira vez, que bom, Rúbia, que legal. Feliz por você estar feliz. A gente se vê na próxima quarta-feira. Se você tiver aí que está entrando novo, tiver uma sugestão de tema para live, é só me mandar no inbox, no direct lá, que aí a gente vai fazendo as lives e baseando no que vocês pedirem também como demanda. Beleza? Beijo, valeu, obrigado, um bom descanso para todo mundo. Até!